Este é o Giro Distrital. Aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, CPI dos atos antidemocráticos. O ex-ministro-chefe do GSI nega conivência com o movimento que invadiu o Palácio do Planalto. E agora é lei. GDF sanciona projeto de iniciativa da CLDF que promove a inserção de mulheres com mais de 50 anos no mercado de trabalho. Mais direitos para as mães. Projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa amplia benefícios do Programa de Proteção a Gestantes e Lactantes. A autonomia do DF faz aniversário. Lei orgânica completa 30 anos e ganha comemoração especial no plenário da CLDF. E, claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na penúltima semana de junho. A última semana foi de trabalho intenso, tanto no plenário quanto nas comissões da Câmara Legislativa. No dia 20, os deputados distritais aprovaram a abertura de 17 milhões de reais em créditos suplementares à Lei Orçamentária de 2023. O reforço orçamentário é fruto de 2 projetos de lei formulados pelo Poder Executivo. A maior parte dos recursos será destinada ao financiamento de pequenos empreendedores do DF. Outra proposta aprovada pelo plenário no dia 20 institui o hip-hop como patrimônio cultural e imaterial do DF. De autoria do deputado Max Maciel, a proposta também cria a Semana do Hip-hop, que será comemorada em novembro. Os deputados distritais também aprovaram um projeto de lei de autoria do Poder Executivo que outorga à SEB a prestação dos serviços de iluminação pública no Distrito Federal. A medida determina que a iluminação pública poderá ser executada pela própria SEB ou por meio de suas subsidiárias, mediante concessão. O texto aprovado também garante que a prestação dos serviços retorne ao poder público em caso da privatização da SEB ou de suas subsidiárias. Também no dia 20, a Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto de lei do deputado Iolando, que garante prioridade de atendimento às pessoas com necessidades especiais em serviços prestados por concessionárias de serviços públicos. A medida também engloba a instalação e o reparo de serviços como os de água e luz. A comissão também aprovou o projeto do deputado Hermeto, que prevê medidas de acessibilidade para deficientes visuais em todos os eventos promovidos no DF. Para virar lei, as propostas ainda precisam passar pelo plenário da CLDF. No último dia 21, as atividades no plenário foram dominadas por pronunciamentos na tribuna. Vários assuntos estiveram em pauta. Houve desde elogios e críticas aos serviços de saúde no DF até cobranças de melhorias para as instalações do metrô. Em meio a essas falas, os deputados Pastor Daniel de Castro e Ricardo Vale lamentaram o mais recente caso de feminicídio registrado no Distrito Federal. Itana dos Santos, assassinada em frente aos filhos, foi a 16ª vítima somente neste ano. Além de se solidarizar com amigos e familiares, o deputado Ricardo Vale cobrou a regulamentação das leis de combate à violência contra as mulheres. Também no dia 21, a Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto de lei que proíbe a veiculação de publicidade voltada às crianças e adolescentes que faça alusão à orientação sexual e de gênero ou de movimentos sobre diversidade sexual. Em caso de descumprimento, o texto prevê multa de 20 mil a 1 milhão de reais e o fechamento do estabelecimento que atuar na divulgação. Uma audiência pública realizada no dia 21 debateu o projeto de concessão do CAV, o Complexo Esportivo e de Lazer do Guará. O evento foi mediado pela deputada Deise Amarilho e contou com a presença de representantes do governo e de moradores da cidade. Com o lema "O CAV é nosso", eles criticaram a proposta de repassar parte do complexo à iniciativa privada.
No dia 23, a Câmara Legislativa promoveu audiência pública para debater a implementação de câmeras corporais nos policiais do Distrito Federal. A audiência foi uma iniciativa da bancada do PSOL e veio como resposta a um projeto de lei do deputado Fábio Félix, que determina a adoção das câmeras no DF, tendo em vista a redução da letalidade policial em São Paulo, local onde o equipamento já é obrigatório. Durante o evento, a Polícia Militar do DF confirmou que os dispositivos de filmagem serão adotados na capital federal ainda neste ano. A cada semana, um novo depoimento intensifica a diferença de narrativas e tenta esclarecer os motivos e os responsáveis pelos vandalismos praticados em Brasília no dia 8 de janeiro. A CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa ouviu no dia 22 de junho o general Gonçalves Dias, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. A oitiva começou às 10 horas da manhã e durou quase 5 horas. G. Dias deixou o cargo no dia 19 de abril, quando vazaram imagens dele transitando entre os invasores do Palácio do Planalto. Deputados distritais da direita atribuem a ele conivência com aquele movimento, o que o militar nega categoricamente. Circula pelos meios, especialmente difundido por determinados segmentos, de que o senhor distribuiu água para os manifestantes, que o senhor tinha buscado água gelada para dar para os manifestantes. Portanto, essa pergunta aqui é para que o senhor esclareça tudo isso. Que hora que o senhor chegou, como é que estava, quando se deu a invasão e se o senhor distribuiu água para os manifestantes. Eu não servi água para ninguém. Aquela imagem de servindo água, do major servindo água e eu do lado, a imagem do major ela foi gravada a 15h59 horas. E a minha imagem foi gravada às 16h30. A defasagem dele dando água com a minha são 30 minutos. Então, eu não estava junto dele. Eu não servi água. Eu não fui conivente com o que estava acontecendo. O general afirmou ainda que naquele dia foram feitas 182 prisões no segundo andar do Palácio do Planalto e que o GSI impediu que o vandalismo fosse ainda maior. Todo o quarto piso foi preservado. Toda a sala do presidente foi preservada. Com as ordens que eu dei. Todo o gabinete pessoal do presidente foi preservado. Evitamos os acessos ao quarto piso. Foram 182 prisões e não teve mortes. General, segundo o atual comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, no âmbito da Polícia Militar, a falha da segurança pode ser atribuída, ao coronel Paulo José. E no âmbito do governo federal, responsável pela segurança do Palácio do Planalto, quem errou? Tem um processo investigativo sendo apurado em várias instâncias. STF tem investigação, sindicância investigativa no próprio palácio que eu instaurei. Isso tem que ser apurado. G. Dias afirmou que, se fosse hoje, não manteria o general Carlos José Penteado como secretário executivo do GSI. O número 2 da pasta havia sido escolhido pelo seu antecessor, o general Augusto Heleno. O senhor nomearia hoje de novo o general Penteado para essa função? Não. O senhor poderia falar um pouco por que o senhor acha que era melhor um outro perfil? Vivi muito pouco com ele e não tem as minhas características e eu não nomearia ele. Uma informação mal explicada gerou controvérsia na CPI. O general Gonçalves Dias disse que não foi convidado para uma reunião da Secretaria de Segurança Pública do DF no dia 6 de janeiro para tratar sobre o movimento político que pretendia protestar naquele fim de semana. Mas em depoimento para a própria CPI, a coronel Cíntia Queiroz, subsecretária de Operações Integradas da Segurança Pública do DF, disse que convidou sim o GSI para a reunião. Houve ou não o convite para que um representante do GSI comparecesse na reunião do PAI de 2003? Se houve o convite, por que ninguém do GSI foi? Secretário Executivo? Eu não sei realmente te responder, deputado, isso daí, porque como houve várias exonerações no dia 1, eu não sei se a pessoa que deveria receber a informação não recebeu. Mas o fato é concreto, nós não participamos da reunião. No próximo dia 29 de junho, a CPI dos atos antidemocráticos terá 2 depoimentos.
de Alan Diego dos Santos e Jorge Washington de Oliveira, que estão presos acusados de vandalismo. Essas serão as últimas oitivas desse semestre na CPI. Aos 56 anos de idade, Eliette descobriu no artesanato uma nova oportunidade de renda. Ela conta que sempre trabalhou com serviços gerais, mas depois de uma certa idade foi demitida e não conseguiu mais voltar ao mercado de trabalho. E como eu já estava pegando mais idade, e aí eles preferiam as pessoas mais jovens do que uma pessoa que estava com seus 40, 50, que no caso hoje em dia eu tenho dificuldade para arrumar serviço. A mesma experiência viveu a Milena, de 55 anos. Ela se mudou de Brasília para o Rio Grande do Sul em busca de emprego em fábricas. Na pandemia, foi demitida. Voltou a Brasília, mas sem perspectivas. Eu já estava derrotada, eu achava que não tinha mais esperança, porque você bater na porta e as portas tudo fechadas é muito triste. Quando é você sozinha, você supera. Agora, quando tem uma criança que pede um iogurte para você, que custa R$ 3 um iogurte, e você não ter R$ 3 para dar, é dolorido. Os casos de Milena e Eliette não são exceção. De acordo com o IBGE, 27% do total de desempregados no Brasil estão acima dos 40 anos de idade. Considerando que a taxa de desemprego é maior entre as mulheres do que entre os homens, elas são as mais afetadas pelo etarismo no mercado de trabalho. Foi nas salas de aula do Instituto Mulheres Criativas, em Ceilândia, que essas mulheres encontraram uma oportunidade. Com o apoio do SENAC, aqui elas fazem aulas de confeitaria, doces, artesanato e podem trabalhar como autônomas. Por enquanto, eu quero me aperfeiçoar, me qualificar, né? Porque o SENAC, além de nome, ele tem força, né? Certificado SENAC, você está empregado. Luciene preside o Instituto e conta que o perfil de mulheres com mais de 50 anos à procura de uma nova oportunidade de trabalho é comum. A gente tem dois perfis, né? Mulheres vítimas de violência, mulheres em vulnerabilidade social, e a gente tem um grupo muito grande de mulheres que a partir dos 40, 50, que estão em casa, estão fora do mercado de trabalho, muitas vezes estão buscando se profissionalizar para entrarem no mercado de trabalho, buscar uma oportunidade, buscar, assim, ou trabalhar em casa ou buscar um emprego fora, mas é como elas falam, quando elas vão procurar um emprego fora, a primeira coisa que esbarra, qual a sua idade? Eles nem olham o currículo, nem olham se a pessoa é capaz, se não é, já esbarra ali com a idade. Nesse mês de junho, o governo do Distrito Federal sancionou uma lei de iniciativa da Câmara Legislativa que estabelece diretrizes e ações para garantir a inserção no mercado de trabalho de mulheres acima de 50 anos no DF. De acordo com a norma, o GDF deverá incentivar o treinamento e desenvolvimento profissional dessas mulheres, além de garantir incentivos aos empregadores que contratarem esse perfil de trabalhadoras. A iniciativa da lei é do deputado distrital Pepa. A partir do momento o projeto de nossa autoria, nós vamos zelar dele. Não é só fazer o projeto, e sim destinar recursos para que cursos profissionalizantes possam, de fato, acontecer e a inserção das mulheres acima de 50 anos, né, se tornar realidade. Para essas mulheres, o incentivo gerado pela lei traria oportunidades para quem ainda pode contribuir com o ambiente de trabalho. Isso é um incentivo, né, para as pessoas dar oportunidade para quem tem experiência, né? Eles selecionam, né? E vê aquelas pessoas mais jovens, só que eles têm que ver que tem jovens que não têm experiência. E sabe que as pessoas mais de idade, eles têm experiência de longas datas, né? E pode ensinar quem é mais jovem na empresa. Mesmo ainda fazendo aulas profissionalizantes, Eliette já comemora tudo o que mudou na sua vida desde que recebeu uma nova perspectiva. Tudo já mudou na minha vida. Minha autoestima, hoje eu posso sorrir, eu dou gargalhada, eu vivo feliz. Outro dia a coleguinha falou assim, eu gosto de ficar perto dela porque ela é alegre. Mas eu não era alegre. Hoje eu acordo e eu tenho que fazer. Tereza é policial militar.
uma profissão que exige muito sacrifício. Ela também é mãe de 2 filhos, uma tarefa que exige ainda mais dedicação. Conciliar a maternidade e a carreira profissional só foi possível por causa de um direito que permitiu à policial sair 1 hora mais cedo do trabalho para amamentar as crianças. Eu acho que toda mulher tem os seus desafios, né? Em ser mãe, maternar e trabalhar. Porém, na segurança pública, eu acredito que exista um pouco mais por conta de serviço operacional, serviço de rua, até mesmo também o serviço interno, que demanda bastante. Então, assim, esses benefícios realmente nos auxiliam bastante em relação à nossa função de maternidade também. Um projeto de lei aprovado pela Câmara Legislativa quer ampliar ainda mais os direitos das mães. A proposta é de iniciativa do deputado Roosevelt e altera o programa de proteção às mulheres da segurança pública que são gestantes e lactantes. O projeto ele tem uma abrangência para todo o serviço público do Distrito Federal. E o que ele foca principalmente é a proteção à vida. A mulher gestante, a mulher amamentando, ela tem que ser protegida. O objetivo é proteger a vida. E o projeto traz questões como a possibilidade dela trabalhar mais próximo de casa. O projeto também traz a possibilidade de um horário diferenciado para que ela exerça a amamentação. Aliar a maternidade e a carreira profissional nem sempre é fácil. Tereza conta que as 2 atividades juntas apresentam muitos desafios e dificuldades. Eu acredito que a primeira questão seja o apego mesmo com a criança, que a gente, tem que sair para trabalhar, como eu falei, toda profissional tem isso. A questão da amamentação também. Eu sei que existem mulheres que não optam pela amamentação, mas acredito que a grande maioria opta, então é uma das barreiras, uma das dificuldades em se sair para trabalhar e deixar a criança. Para superar esses obstáculos, o projeto garante às profissionais o direito de trabalhar em local próximo de casa, até a criança completar 6 anos. Também permite à gestante e à lactante se deslocar durante o expediente, em casos emergenciais, até o local onde a criança se encontra. A lei já concedia o direito às policiais e bombeiras, e agora também vai incluir as agentes do sistema socioeducativo, do Departamento de Trânsito e do Departamento de Estradas de Rodagem. O benefício também vai ser estendido às servidoras públicas do GDF. Elas vão poder trabalhar em uma unidade próxima à residência e amamentar durante a jornada de trabalho sem redução de direitos. A proposta foi aprovada por todos os deputados, mas recebeu o veto total do governador Ibanez Rocha. Agora, as servidoras e as mulheres da segurança pública aguardam uma deliberação da CLDF. Os deputados podem manter a decisão do governador ou derrubar o veto. A gente sabe que tem coisas que é somente a mãe, para ser bem realista aqui. Então, eu acredito que esses benefícios ampliados de acordo com a idade da criança é realmente algo que seria revolucionário. Uma festa de aniversário com caráter solene. Não por acaso, afinal, a aniversariante é simplesmente a lei mais importante do DF. Estamos falando da Lei Orgânica, que completou 30 anos no último dia 8. E nada mais justo do que comemorar a data em plena Câmara Legislativa, local onde essa história foi literalmente escrita 3 décadas atrás. Uma importância histórica, Nós estamos aqui falando de 2 momentos, antes da Constituição do Distrito Federal e depois, o que muda de forma circunstancial a vida das pessoas. A gente passou a exercer a democracia de fato e de direito. Então, é um momento histórico, um momento extremamente importante. Mas a Lei Orgânica não foi a única estrela durante a celebração realizada no dia 19. O protagonismo foi merecidamente dividido com os parlamentares responsáveis por redigir a Carta Magna da capital, os constituintes, pioneiros do poder legislativo brasiliense. Neste momento de 30 anos, podemos nos orgulhar de termos um poder legislativo
e termos uma representatividade da população do Distrito Federal. Voltar aqui na Casa do Povo é um momento muito gratificante. A alegria, né? Ver a lei subsistir ao tempo, ser aprimorada e cumprir a missão. Foi um momento, assim, um ganho político e democrático, né, de maior importância. Quando Brasília foi inaugurada em 1960, a população local não podia eleger seus próprios representantes. As leis distritais eram formuladas por uma comissão do Senado Federal, composta por políticos de outros estados, verdadeiros forasteiros que nem sempre entendiam as necessidades reais da região. Tancredo Neves disse certa ocasião que conhecia cidadão caçado, mas não cidade caçada. Brasília já começou sendo caçado. Quando Brasília foi pensada, foi como se não houvesse a necessidade de ter autonomia política. Mas ao longo do tempo, a população viu que precisava ter uma Câmara Legislativa, precisava ter um governador eleito. Então não tinha participação do povo. E na hora que surgiu a possibilidade de elaborar a Constituição, todos os segmentos da educação, da saúde, da assistência, do meio ambiente, todo mundo queria participar. O cenário mudou em 1991 com a instalação da Câmara Legislativa e a posse dos primeiros deputados distritais, eleitos para representar a população da capital. O maior desafio desses pioneiros foi a elaboração da Lei Orgânica, considerada a lei fundamental do DF. Esse marco legislativo rege toda a administração pública do DF, tratando de temas como a relação dos poderes, política fundiária e uso do solo, atividades econômicas, meio ambiente e vários outros assuntos. Com a lei orgânica, Brasília atingiu a maioridade e pôde finalmente caminhar com as próprias pernas. Não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa de muita dificuldade, havia muita divergência, havia muitos pontos de vista que não coadunavam, mas nós conseguimos chegar ao fim. Todo mundo que quis participar, participou, que não fizemos várias audiências fora da Câmara Legislativa, né? Fomos de encontro à população para poder escrever essa lei orgânica. A qualidade do texto construído se deve muito à participação popular. O método, à época, foi muito propositivo, deu muita afirmação ao texto. Mesmo após 3 décadas, o texto da lei orgânica segue aberto a ser aperfeiçoado. Uma responsabilidade enorme que recai sobre os atuais deputados distritais, herdeiros do legado dos constituintes. A gente sempre tem que estar trabalhando, pensando no futuro e como que as coisas vão se desenrolar nos próximos 10, 20, 30 anos. A Carta Magna aqui do Distrito Federal, que é a lei orgânica, ainda não está fechada a sua página final. Ela ainda recebe as contribuições dos deputados. As leis ainda são feitas aqui por esta casa, por nós parlamentares. É moderna, avançada, uma das mais democráticas do Brasil, dá poder efetivo ao poder legislativo, mas infelizmente tem alguns pontos que não foram cumpridos ainda, que falta completar, como por exemplo, está previsto na lei orgânica do Distrito Federal a eleição direta dos administradores, isso está na lei orgânica, teria que ter uma lei complementar disciplinando essa eleição e até hoje não acontece. Essa modernização ela faz parte do cotidiano do brasiliense. Então é extremamente importante nós parlamentares estarmos atentos a isso e poder atender às necessidades dessas pessoas. Com 30 anos de idade, assim como a lei orgânica, Patrícia Araújo integra uma geração que cresceu em um contexto de democracia plena no DF. Exemplo de uma juventude incapaz de imaginar uma realidade diferente da proporcionada pela lei orgânica. É difícil imaginar, né? Porque eu vivenciei, desde que eu tenho consciência, eu vivenciei uma democracia, né? Me sinto privilegiada de estar num cenário político favorável a mim, eu poder exercer meu voto, poder expressar a minha opinião política, a minha visão, escolher os meus representantes, né, que vão me representar politicamente e administrativamente. E
E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.